Olá, mais um Entre Vidas e Sentidos, e a gente vai aqui fazendo a nossa vida, né, se cruzar com outras vidas e ganhando mais sentido, mais amor e mais razão, né, desse estar aqui experienciando, né, Maíra? É, e hoje nós estamos aqui com uma super querida Thaís, né? Eu sou suspeita para falar dela, porque a gente se encontrou também, né, através de uma amiga maravilhosa, a Nívia, né? E acho que a gente, assim, minha história ressoou com a dela demais também. A gente se encontrou e hoje, assim, eu sou muito grata, Thaís, por ter você na minha vida, cuidando de mim, ela cuida de mim bastante, né? E explica um pouquinho, conta um pouco de você, tá? Bem-vinda aqui, bem-vinda, Se muito Obrigada, então agradeço o apresenta e conta convite. um pouco, né? Então, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. Eu sou a Thaís Hoffmann, então, sou do Rio Grande do Sul. Eu acho que eu ter entrado para esse mundo das terapias, né, de entender esse nosso lugar como ser e como espírito, começou desde pequenininha, né, desde Uhum, os meus 2 anos de idade, assim, e é que eu tenho experiência mediúnica, né? Ou eu olhava para isso, ou né, em que lugar que eu ia me colocar, né? E a minha mãe também me auxiliou muito, né? Fui estudando, desenvolvendo o conhecimento mediúnico através de centro espírita, né? De estudo, uhum, mas eu fui entrar nesse lugar do atendimento, né? E que bom poder participar da tua vida, Maíra, porque eu fui cruzando com muitas pessoas, principalmente depois da pandemia, né? Que daí parece que amplificou muito mais esses atendimentos, assim, exatamente. Muito. atingir um público que eu nem esperava, e foi tudo por contato, assim, tipo, né, eu não tenho uma rede social para isso, né? Então eu não uso, Uhum. né, da rede social para isso. Então foi nesses vínculos, mas foi nesse caminho, assim, eu acho que dá para dizer ali por 2014, 2015 que eu acabei me direcionando mais para esse lugar aqui das terapias, né? Uhum. Só para contar um pouquinho para vocês, a Thaís, ela é psicoterapeuta reencarnacionista, né? Além de professora de Reiki, né? Conta um pouquinho como você chegou nessa trajetória. Então, ali como eu disse ali, na verdade, antes, né? Vou dizer que desde 2 anos eu tenho essa questão. Então, assim, Uhum, eu tive com a minha avó, por exemplo, né, a sensação premonitória de morte, que eu falei para ela, né, que, enfim, viu, né, o Papai do Céu buscava ela em 3 dias. Acho que ali foi uma das primeiras coisas que a minha mãe ficou meio assim, e de fato, 3 dias depois a avó teve o desencarne, né? Então eu fui lidando muito com isso no decorrer da minha vida. Na minha adolescência eu estudei muito, né, fiz o um grupo de estudos e para entender toda a obra que Kardec codificou, então eu fui entendendo isso, né? E teve um uhum, período na minha vida que eu fiz uma pausa, que eu acho que eu entrei em conflito com esse lugar, né, dessa mediunidade tão aberta, e é como se eu dissesse, eu não quero isso para mim, né, foi um momento, e acho que todo mundo passa por momentos, né, a gente vai, e dá aquela questão do amor e na dor, né, e no meu caso, eu precisei ir para a dor, digamos assim, para os uhum. conflitos, para eu retomar o olhar para isso, porque eu estava, não é que eu tinha me afastado, mas eu não queria mais da forma como acontecia, que era muito intensa, e eu não estava conseguindo lidar. Foi ali por torno de 2008, 2009, meio que eu disse, chega, não quero mais. E me afastei. Só que em 2014, meio que eu tive um chamado, eu fui para o fundo, né, Forte. no fundo do Uhum. poço, lá bem no lodo mesmo, e para sair dali eu precisei olhar de novo para esse meu lugar. Então, o reiki, digamos, nisso tudo, ele foi o que me empurrou. Foi tipo Divisor assim, de águas. eu pensei assim, eu quero olhar para mim, né? Porque entender, digamos assim, a parte teórica do espiritismo, eu já tinha feito os estudos lá desde os 13 anos, aprofundados. Então, assim, teoricamente eu tinha um embasamento, né? Mas eu quis poder olhar para dentro, né? Que eu acho que a gente começa, de fato, a mudança, ela é aquela coisa que parece clichê, mas é fato. Ela acontece de dentro para fora, né? E não adianta, por mais que a gente tenha um monte de conhecimento, enquanto a gente não aplica aquilo que a gente vai
aprendendo, as coisas não modificam. Então, ali em 2014, 2015, eu tive uma situação muito difícil de vida, muito difícil mesmo, que me fez conectar com as minhas sombras. E daí acho que depois entra muito com a apometria, que é o Uhum, meu carro-chefe, assim, né, de trabalhos, digamos. Mas eu fui fazer o reiki, eu fui fazer o despertar em si, que é o primeiro, né? E aquilo ali para mim assim me tocou de uma maneira muito bonita e me ligou com a minha ancestralidade, porque essa minha avó que eu comentei, mãe da mãe, ó, até me emociono. uhum, Ela é alguém assim para mim especial, maravilhosa, assim que eu convivi 4 anos da minha vida com ela, mas na carne, digamos assim, no uhum, físico. Mas espiritualmente eu sinto a presença até hoje. Então, assim, acho que tudo que eu vou trilhando tem uma ligação forte com essa minha avó materna, muito forte, uhum, né? Que eu amo de paixão, assim, minha avó Erna. uhum, E então, e tanto que no reiki eu tive, assim, a gente faz uma experiência, né? Quando a gente é iniciado, quem já é iniciado sabe que tem um momento de experiência em que a gente pode encontrar algumas pessoas. E eu encontrei a avó. A avó estava lá, tipo assim, aquela energia, né? Foi como se fosse um reencontro. E ali, para mim, abriu, assim, eu comecei logo na sequência a trabalhar no centro espiritualista, Aruanda, em São Leopoldo, né? Com a Silvia, que foi uma pessoa que eu cheguei para começar um atendimento apométrico, né? Ela uhum, realizava apometria. E daí ela me convidou para trabalhar na parte depois de um tempo em tratamento com ela, ela me convidou para trabalhar na área da saúde. Então, eu trabalhei muito tempo com a parte de cirurgia espiritual. E isso é uma parte muito ligada comigo. Meu mentor é médico espiritual e desde criancinha eu chamava ele de tio gordinho, né? Hoje em dia eu entendo diferente ele já, né? Mas então assim, eu fui conhecer a apometria lá dentro. E nisso eu estava fazendo o curso, comecei o curso de psicoterapia reencarnacionista, então assim, é tudo muito tudo muito se cruzando, assim, muito rápido. uhum, E a psicoterapia reencarnacionista, o foco dela é olhar para a nossa personalidade congênita. O Dr. Mauro Quitico, ele é um médico homeopata, e ele que canalizou, digamos assim, todo esse processo toda a psicoterapia encarnacionista através dos mentores. Então, a investigação do inconsciente, quando eu fiz a formação, a gente chamava de regressão terapêutica. Agora, nomeia como investigação do inconsciente, até para amplificar um pouco mais, mas se diz que é um acordo, um tratado entre mentores. Só que isso é uhum, parte do processo, porque o processo está na psicoterapia, né, trabalhando essa personalidade congênita, que é aquilo que a gente traz como um padrão, né, de comportamento. Ele vai trazer elementos da psicologia, né, vai trazer da psicoterapia junto, mas o fundamento maior está muito ligado a essa questão do nosso processo reencarnatório, das nossas, né, dos nossos aprendizados no plano espiritual, digamos assim. Né? E o que a gente uhum, traz para cá, de que maneira a gente vai estar lidando com as pessoas e com as situações que nos colocam, né? É aquela coisa de eu não transferir o meu comportamento para o outro. Né? Ah, eu sou uhum, braba porque me incomodaram. Não, a Thaís é braba porque dentro dela tem algumas questões que não são de hoje que precisam ser olhadas por ela. O outro é só, digamos, um instrumento para mostrar que aquela brabeza, que aquela, né, que aquela ação mais refratária está ali e não é de hoje. uhum. Exatamente. Uau, que Vai lindo! E me você falando conta. que mais depois posso falar Não? da apometria também, mas Pode aí falar também, mas ai, você me fez me lembrar muito, é aquilo, né? É impressionante quando a gente traz aqui as pessoas e ressoa realmente com a gente. Você me fez lembrar muito a história da minha avó e a minha história também, sabe? Assim, eu lembro que também quando eu era na minha infância, assim, né? Eu era uma médium de visual mesmo, de ver assim. Eu lembro que quando meu avô faleceu. Eu acho que eu já te contei essa história, né, Elis? Meu avô faleceu e eu tava do lado do meu pai, que também era médium super ostensivo, e aí eu falei, olha, o vovô tá ali, ele não morreu. E meu pai super lúdico chegou pra mim e falou assim, ah, ele só foi, agora ele virou estrela, ele vai trabalhar em outro lugar, né? Mas não, ele tá aí, junto com você. E foi muito, muito bom e importante ele ter falado isso pra mim, a forma que ele falou, né?
Só que aí passou um tempo, eu fui contar, né, para os meus primos, ah, o vovô não morreu, ele só foi para outro lugar, né, e não sei o quê. E meus primos, não, você vê fantasma, né? E aquilo me deixou de um jeito que acabou realmente me travando. Né? E eu acabei deixando de ver as coisas, né? Hoje eu mais sinto do que, né? Mais sinto, mais pela sensibilidade, pela intuição, né? E eu lembrei da minha avó também, porque minha avó, ela trabalhou 73 anos na Federação Espírita, minha avó materna também, assim, ela era muito querida. E agora, depois de um tempo, quando eu comecei nessa parte voltada para a espiritualidade, assim, ela me deu muita força também, ela foi um guia maravilhoso para mim. Então, nossa, assim, você contando essa história me fez relembrar isso e eu me emocionei também. Mas, fala, A, Elis. a psicoterapia, né, junguiana, ela é a que mais se assemelha a essa visão mais espiritualista que a gente tem, né? É a Uhum. que chega mais perto, então andam muito alinhadas, né? Esse olhar além dessa vida, saber que a gente traz impresso, né? Foi desse jeito, eu falo assim, porque foi desse jeito que foi me mostrado, né? Que a gente traz impresso no nosso campo áurico, o campo de energia, as nossas outras experiências, e daí, a partir daí, a gente pode escolher ou não replicar, né? Continuar com isso, e é exatamente isso que você traz, que eu acho, né, essa visão diferenciada, que é tão necessário que a gente tenha hoje em dia, de que sou sempre eu, né? O outro, ele é meramente, a partir do meu ponto de vista, do mundo que sou eu, um espelho, um gatilho, uma forma de me cutucar, né? Por assim dizer, a olhar Uhum. para mim mesmo e as questões que eu ainda arrasto, né? O que que eu quero ou não continuar. É linda essas percepções. É isso Sim. que você traz eu não conhecia essa psicoterapia recreacionista. Fiquei fascinada de te ouvir assim. Gostaria que você nos falasse mais sobre Reencarnacionista, né? É. É reencarnacionismo. reencarnacionista. Na verdade, ela não tem uma ligação direta com a psicologia, né? Tanto que o professor Mauro Cuitico, eu chamo de professor porque ele é o professor começou as formações, né? Eu não fiz com ele, eu fiz com o Victor Benhur e com a Sinara, que eram ministrantes na época, né? Fez em São Leopoldo, Sim, o Victor fazia a formação em São Leopoldo e em Gramado também. E já o doutor Mauro era em Porto Alegre. Daí, pela minha logística da época, meu filho ainda era pequeno, né? Hoje em dia já está com 19, é adulto, mas na época Uhum. ele era pequenininho, era menor, né? Então, assim, ficava mais fácil, digamos, para mim, o deslocamento, a organização para fazer o curso, que é um curso presencial, né? Ele foi feito, na minha época, ele era 100% presencial, hoje em dia ele já é híbrido, né? Tem na 50% presença, 50% síncrono, né? Mais online. E quando eu fui fazer, assim, é muito interessante porque eu tenho um lado, que nem eu disse, até comentando antes com vocês, antes da gente começar aqui a gravação, por exemplo, na apometria, quando eu iniciei, eu caí de paraquedas, né? Como eu disse, eu fui parar em algo que eu não tinha um conhecimento aprofundado. E eu tenho, isso é muito da minha persona, eu preciso da fundamentação junto, sabe? E daí eu acho que entra muito com o meu período de ter dado uma pausa lá. Eu gosto, daí é quase um São Tomé, né? Hoje em dia eu não me intitulo mais um São Tomé, mas já tive fase São Tomé. Eu precisava ter ali a materialidade também para crer, eu precisava da fundamentação. Né? Por exemplo, os livros Mãos de Luz, da Bárbara, eu li eles todos porque eles traziam, tipo, era aquela coisa até meio não, bastante, se a gente for parar para pensar, né, Uhum. a persona mais arrogante, eu preciso ter um lugar de comprobatório. Então, ela era PhD da NASA, então, meu Deus, né? Claro que é importante, e eu nunca refuto, eu sou muito do conhecimento. Então, quando eu fui buscar, por exemplo, eu ouvia falar muito de regressão, por exemplo, tem a terapia de vidas passadas, Uhum. ela não é a mesma coisa que a psicoterapia reencarnacionista. Por quê?
Porque quando a gente, por exemplo, e aqui eu não quero reduzir, porque eu não sou formada na psicoterapia de vidas passadas, né, na terapia de vidas passadas, mas o foco maior está em olhar para uma faixa de vida, reconhecer quem era quem e trabalhar isso. Uhum. Dentro da psicoterapia reencarnacionista que o Dr. Mauro, né, canalizou e organizou toda a formação, o nosso foco está na persona. E de que jeito que a gente se encontra? Por exemplo, a gente pode estar numa versão mais infantil inferior, infantil superior, que seria assim, o infantil inferior seria muito ligado àquela parte mais da birra, a criança birrenta, sabe? Quando eu Uhum. sou adulto, mas eu tenho alguns comportamentos que ainda estão ali numa criança birrenta. Na Ou visão não, quando eu sistêmica, a tenho gente fala criança birrenta, na visão sistêmica, e o julgador e o adulto. São três estados de é, consciência. vai mais ou menos entrar, assim, se a gente olhar para essa parte mais sistêmica, vai tendo essa conversa. Então, tem toda uma. Ele vai trazendo uma fundamentação nesse sentido. Mas quando chega na parte do que se chamava antes de regressão e hoje é a investigação de um consciente, o foco está em não olhar quem que era quem naquela vida. Né? O meu foco não Uhum. é esse, até porque se respeita muito, dentro da psicoterapia reencarnacionista, há um respeito muito grande dentro dessa, né, dessa proposta de trabalho com o dito véu do esquecimento. Se eu venho para essa reencarnação, porque ela vai tratar reencarnacionista, porque a reencarnação é um pressuposto dessa psicoterapia, né? Então, se eu Uhum. venho para a reencarnação e eu não vou lembrar, por exemplo, que meu pai me fez muito mal na outra vida, justamente para que a gente consiga fazer as conciliações necessárias, se eu quebro esse véu, de que maneira isso me auxilia, sabe? Então, se olhou muito para esse lugar de realmente de se só se revelar se a espiritualidade, os mentores, digamos, julgarem que aquilo Permitir. contribua para o processo. Caso contrário, o foco está no pós-morte. O que Uhum. acontece quando a gente morre, né? Na investigação de inconsciente, na regressão pela psicoterapia encarnacionista, a gente é guiado durante uma sessão que a gente está em estado de consciência, né? Não fica inconsciente, não é feito uma hipnose, nada disso, é em estado de consciência, né? E se leva, então a pessoa vai acessando essas memórias. O que aconteceu, né? Depois que desencarnou, para que plano espiritual, o que fez, né? Se foi para um hospital, se recebeu um atendimento, se chegou a trabalhar no plano espiritual, com o que trabalhou, né? Que mensagens que recebeu, porque normalmente a vida que a gente vai estar acessando tem algo muito similar com o que a gente está vivendo no momento presente. Então, aquela mensagem que veio para um momento passado, ela cabe exatamente para o momento presente também. Então, poder olhar para isso, sabe? E conseguir perceber, daí olhar para, daí que entra a personalidade congênita, aquilo que eu trago de padrão ao longo das reencarnações, sejam as coisas boas, né? E sejam as minhas inferioridades, aquilo que eu preciso olhar. Daí, se a gente vai olhar para uma questão, você vai tipo fazer uma correlação com a psicologia, né? Com a analítica, por exemplo, de Jung, Uhum. as inferioridades são as nossas sombras. Mas Sim. não que elas nos diminuam porque elas estão ali, Uhum. muito pelo contrário, né? Esse É. lugar de integrar as partes, de compreender que a sombra nem sempre ela nos causa, ela nos faz mal, muito pelo contrário, em muitos momentos a sombra ela é de extrema necessidade, né? Se a gente olhar o medo pode ser uma sombra, mas uma Uhum. pessoa sem medo é imprudente. Então, o Uhum. medo é necessário, sabe? Então, assim, Sim. esse tipo de reflexões de durante né, na psicoterapia reencarnacionista, então, quando a gente olha para a personalidade congênita, é nisso que a gente vai se apoiando. Olha para a investigação de inconsciente, né, a regressão que se teve, e vai pegando dos elementos dali para trabalhar com a pessoa que tá ali contigo, né? O foco tá nisso, nessa reforma íntima, porque essa é a proposta da psicoterapia reencarnacionista, a reforma íntima. Então, como que acontece? Não adianta a gente sair fazendo milhares de investigações de consciente, milhares de regressões, né? Eu Uhum. sei que até dentro da psicoterapia reencarnacionista tem quem pensa diferente, esse é o meu É. pensamento, né? Deixando bem claro, é o meu pensamento. Eu acho que não adianta a gente sair fazendo desenfreado, porque é aquela coisa do conhecimento. Não adianta eu ter acesso a um monte de coisa e não fazer uso daquilo. Né? Então, Uhum. assim, a reforma íntima, ela é íntima e ela é pessoal.
não, eu posso fazer uma investigação e desdobrar ela em tantas, né? Tipo, amplificar, como se a gente olhar para Jung e dizer, vamos amplificar, né? A gente amplifica Uhum, uma imagem. Então, uma investigação de inconsciente é uma imagem mental. Como exato. que eu amplifico ela? Como que eu desdobro ela para olhar para mim, né? Para eu Uhum, entender. E não é um processo rápido, é um processo que leva o tempo que for necessário para cada pessoa. Só que a gente vive exato. tempos imediatistas, né? Então, querem as coisas para Para ontem. Aí eu fiz isso, ontem. então melhorou, Aham, mas é que não é mágica, né? uhum. Não é magia, não é nada disso. E como É entrou isso. a apometria? Como entrou a apometria A na sua apometria, vida? a apometria é muito interessante, né? Ela entrou e eu acho que ela não sai tão cedo da minha vida, porque ela faz muito sentido para mim, assim, sabe? Mas eu entrei, eu estava passando por um processo de separação, né? Bem delicado, onde teve traição, um monte de coisa. Sabe quando a gente leva aquela quebra de lealdade terrível? Foi mais ou menos um momento assim que eu estava vivendo na minha vida. E daí eu conheci a Silvia, que tinha o Espaço Aruanda, né? Que tinha um centro espiritualista Aruanda. E ela fazia o atendimento dela, ela era psicoterapeuta reencarnacionista. Só que Uhum, ela não trabalhava com a psicoterapia reencarnacionista no formato que ela trabalhava, ela fazia, digamos, ela criou um método próprio, né? Ela usou dos conhecimentos dali e ela trabalhava com partes da técnica da apometria no atendimento individual que ela realizava. E eu digo hoje em dia que é a parte porque eu fui estudar depois com ela a apometria e eu vi que, na verdade, ela tinha criado uma metodologia de trabalho própria, né? Mas que era muito interessante. E daí comecei a trabalhar com ela ali, e daí foi que ela foi me perguntando coisas, e na época, o meu ex-marido, daí a gente estava num processo de tentar, né, o casamento ali do novo, e ele também foi convidado antes de mim para trabalhar no centro. Ele disse assim para mim, ué, por que tu não foi convidada? Eu não tenho mediunidade nenhuma. Ele assim, e tu é essa loucura que eu. Porque ele não acreditava em nada, ele era muito cético. Só que convivendo comigo, isso que eu sempre fui muito cuidadosa para falar, até porque. E eu não vou dizer que não, porque sim, muitas vezes eu tive receio do julgamento das pessoas, né? Porque às vezes a gente fala exatamente porque para mim era complicado. Nesse período que eu disse, por exemplo, chega, eu saía na rua e eu escutava vozes como eu escuto vocês aqui. E daí chegou num ponto que aquilo começou a me deixar muito confusa, né? Eu escutava, eu via, era uma coisa uhum. muito desproporcional, também porque eu não estava sabendo Sei. lidar com aquilo, né? E daí então a Silvia foi me ajudando a olhar para isso de novo, tipo, não, porque é aquela coisa, quando a gente tem algo que faz parte e a gente é que nem a sombra, se a gente empurrar, mais perto vai Uhum, ficar. Quanto mais eu tento me exato, afastar, mais eu vou trazer para perto de mim, né? E mais ou menos foi assim. exatamente. E daí na apometria com ela, na técnica que ela fazia de tratamento, né, terapêutico, que daí não tinha tinha uma relação com o centro, mas o centro era um trabalho voluntário, ali era o trabalho dela, era o espaço, a clínica dela, né? E daí ele começou a trabalhar lá, daí ele disse, ah, então não foi. Eu falei, não, mas se ela quiser me convidar, ela me convida, né? Eu disse, eu não. E daí ela disse, ah, então eu estava pensando, já que o Alexandre está trabalhando aqui, podia trabalhar na saúde, né? Tu fica trabalhando com imposição de mão, com esse tu tem reiki 1. Eu falei, tá. Só que, como eu disse, mediunidade para mim é uma coisa muito aberta desde pequena. E na mesma proporção que era quando eu era criança, e as crianças elas têm uma predisposição maior, por isso que às vezes até a história dos amigos imaginários, enfim, Uhum, é muito forte até hoje, né? Mais ou menos é uma mediunidade ostensiva muito, muito forte mesmo, que às vezes até, claro, é aquela coisa, sabe, não, é bom, muito bom, mas tem momentos que porque a gente difícil de lida, lidar, né? é difícil. E daí, durante os atendimentos das pessoas na parte da saúde, eu começava a visualizar as coisas, eu recebia as mensagens para passar, e daí eu perguntava para a dirigente da sala, falava baixinho, posso falar? Tem tal pessoa falando tal coisa aqui. Daí ela perguntava, ah, conhece alguém assim, assim? Sim, daí era assim, daí eu falava. Daí as gurias levaram isso para a dirigente da casa, para Silvia. E ela disse, por que tu não me falou que tu tinha mediunidade, que tu via, que tu via? Eu disse, porque eu não precisava. Eu falei para ela, né? Eu disse, mas eu não precisava dizer. Eu disse, eu não tipo assim, não, para mim aquilo não era uma propaganda, sabe? É algo, por isso que eu digo, eu não Uhum, tenho nem rede,
é uma coisa, é meio que meu, eu sou Chega, mais né? tímida, né? Eu não preciso dizer, eu me sentiria até meio que uma coisa para parecia quase um fascínio se eu ficasse exibindo isso, né? Era a minha visão muito forte na época ainda. E acho que ainda é. Daí ela pegou e ela disse assim: Ah, então eu vou te convidar para trabalhar na apometria. Eu disse: Ah, mas eu gosto tanto da saúde dela. Não, na saúde tu vai ficar na cirurgia. Mas eu quero tu na apometria. Daí eu disse: Tá, mas o que é apometria? Daí foi assim: O que é apometria? Meu Deus, o que é apometria? Ela, tu vai lá, tu vai ver os outros médios, tu tem mediunidade aberta, tu vai te achar. Daí eu pensei: Tá, mas eu quero entender o que eu tô fazendo, né? Livre-arbítrio também. Uhum, Quero entender com que tipo de energia eu vou lidar, né? O que uhum. isso tem alguma amarração kármica, eu quero entender disso, né? E daí eu comecei a dizer para ela, a gente tem que ter grupo de estudos, não dá para os médiums trabalhar. Eu comecei a atormentar ela, dela, então tá, então tu vai dirigir um grupo. Eu Uau! preciso de formação dela, então tu busca, dela me deu os contatos ali, tudo. E daí ela era a formação, terceira geração do José Lacerda, que foi o doutor que desenvolveu a técnica da apometria, né? Que foi Uhum, pensada para trabalho com pessoas com esquizofrenia e com a questão de saúde mental. E daí eu fui estudar as 13 leis, né? E daí fui me sentindo mais segura, mas eu de cara caí como médium de campo, e acho que é o que eu sou até hoje muito forte, né? A apometria de origem, ela é uma apometria que acontece, né? Hoje em dia tem várias formas de trabalhar. Eu acho que as pessoas nomeiam tudo de apometria. Eu já chamo que o meu é um processo apométrico, porque eu já não vejo o meu processo e respeitando exatamente todo um processo, toda uma apometria, né? Porque tem nuances diferentes, porque a apometria em si, que o Dr. José Lacerda desenvolveu, ela é de corrente. Né? E o que é corrente? Tem que ter o grupo, tem os médiums de apoio energético ali, e tem quem vai ser médium de campo, que vai desdobrar, que vai visualizar, que vai acessar faixas de vida, vai acessar momentos, né, de energéticos que estão naquela pessoa ali, como se fosse uma imagem, né, que está ali estabilizada e que precisa ser liberada. Vai uhum. fazer o desdobramento de solo. Tem o dirigente, que é extremamente importante, né? Ele não necessariamente, às vezes, vai ser um médium ostensivo, mas ele tem toda uma sensibilidade, porque a intuição, ela é uma das faculdades mediúnicas mais interessantes que a gente vai ter. Né? Às vezes a gente refuta, eu só sinto. Nossa, mas é o máximo tu sentir. E poder perceber o que tu sente. Porque às vezes a gente acha que, eu tô sentindo isso, mas é coisa da minha cabeça. Daí vai lá e acontece o negócio. Não, sente porque é importante. E é uma das Uhum. faculdades de maior sensibilidade é a intuição. E nem sempre a gente está disposto a olhar para ela. A gente tenta até às vezes dizer, não, é coisa. Aí tô Coisa inventando. da cabeça, né? É, É. não é nada, eu que estou inventando, e no fim não está inventando é nada. Estava ali, foi Uhum, um alerta, veio, te mostrou e tu quis, né? Desenvolver a confiança, né, nesse conhecimento que é nato nosso e que é inerente do ser, eu acho que é a grande questão nossa, né, de aprender a confiar nessa que a gente chama intuição, mas que é a nossa sabedoria, né, da nossa conexão. Ela travou. Ah, travou, eu achei que era só para Acho mim. que... Não, acho que ela travou. Mas voltando aqui enquanto a Elis não volta, me fala um pouquinho também, tá? Assim, que momento da sua vida você sentiu que precisava ir além do que você já conhecia, do que era o cotidiano na sua vida? Foi nessa época Tu da... sabe que foi na transição, porque eu entrei no trabalho na casa em 2015, Uhum, e eu fiquei trabalhando no centro até realmente ali eu realmente me separar, né? A gente ainda ficou uns 2 anos juntos, né? Mas enfim, uhum, optamos por separar, pela separação, pelo divórcio. E daí eu ainda permaneci, só que o centro ele ficava bem distante da minha casa, meu filho era pequeno, então tinha toda uma logística para eu dar conta, mas eu consegui me manter até 2018. Daí eu pedi para sair, me desliguei, por quê? Né? E daí é que eu sou extremamente grata pelo espaço que eu trabalhei, mas eu estava me sentindo. Era uma sensação de eu entrar bem e não sair bem. E daí eu comecei a refletir sobre isso. Eu penso, não, mas eu vou lá fazer um trabalho
que é de doação, né? Porque eu ia durante a semana, segundas e quartas, e sábados e domingos. O domingo Uhum. era a cada 15 dias e sábados eram todos, manhã e tarde, né? Com Uau. grupos de formação de iniciação mediúnica, estudo do evangelho, segundo o Uhum. espiritismo, né? Mesmo a gente não sendo um centro espírita pela federação, porque a federação ela não abarca a apometria, então se tu trabalha Sim, com apometria, tu não pode ser federado à Federação Espírita. Por isso a gente era né, se a par. intitulava, né, que era universalista, para poder, porque tinha o trabalho com apométrico, então, mas a gente tinha os estudos, daí os estudos dos médiums que iriam iniciar no processo apométrico, os iniciantes, eles era tipo como se fosse uma escolinha, eles chamavam, não gosto mais de escolinha, porque eu sou professora, então acho que não é escolinha, é escola. Mas ali era um grupo de estudos mesmo, de formação, de entendimento, porque isso é uma coisa que desde que eu entrei no centro, eu comecei a batalhar muito, e quem estava lá abraçou muito junto também, e a Silvia, ela era uma dirigente assim, de uma postura muito firme, o que eu acho que é muito importante, porque quem dirige um espaço com muitas pessoas, ela precisa ter uma certa firmeza, né, em se manter nesse lugar, assim. Para algumas coisas, às vezes, ela não, mas isso ela começou a olhar como algo positivo, porque não adiantava, ai, tá, é a experiência, tá, mas se eu tenho a experiência e eu não tenho entendimento, não Uhum. vai ser 100%, digamos assim, ou 90%, né? Eu preciso Sim, entender o que eu estou sim. fazendo, eu preciso. Se a gente fala que as pessoas que procuram um espaço, elas precisam, digamos, também buscar a sua reforma íntima, estudar, entender o que acontece consigo, fazer a sua parte, como que enquanto espaço de atendimento, a gente também não vai buscar entender o que acontece conosco, como que funciona, né? Então, assim, a gente estudou muito e foi trabalhando nesse sentido. Só que chegou a esse ponto, não foi a separação. A separação foi uma situação na minha vida, mas que fez eu ir olhando Uhum. para várias questões também. Só que quando eu comecei a ver que pareciam que algumas coisas eu queria diferente. E daí é aquela coisa, se tu quer diferente, mas o lugar que está ali, ou a pessoa que está ali, ela não quer mudar, é um direito daquele espaço daquela pessoa. Eu não preciso me manter ali, livre-arbítrio, né? E eu Uhum. resolvi que daquele jeito para mim não estava mais fazendo tanto sentido. Daí eu fui Sim. me dedicar a concluir o reiki. Daí, então, me afastei do centro, mas Ah. eu não me afastei da espiritualidade de forma alguma. Não foi como em 2008, quando eu fiz uma ruptura, eu disse, não quero mais, briguei até com meu mentor, eu disse, não quero mais te ouvir. Que eu falei exatamente isso para Uhum. ele, não quero mais te ouvir, para de falar na minha cabeça, estou parecendo uma louca. Bem, foi exatamente o termo que eu usei na época. E daí ele disse, então tá, quando tu estiver preparado, tu me chama, mas eu vou estar sempre aqui. E, de fato, eu nunca mais escutei até, e custei ouvir ele de novo, né? E Uhum. quando eu comecei a escutar ele, era como se eu até achava que nem era ele, depois ele, né, enfim. Mas, assim, eu precisei, foi um momento meu. Mas quando eu cheguei nessa outra fase, eu me afastei dali do centro, porque eu achei que para mim precisava mudar algo, mas eu fui fazer, então, me aprofundar no reiki. Daí eu fiz um mestrado, né? O mestrado de reiki foi praticamente um ano, né, de imersão nos estudos. Foi com o Victor Benhur, que foi também o meu professor, ele e a Sinara, né, são um casal, são maravilhosos, são da Serra, né, eles moram em Gramado, Canela, eles atendem ele muito forte. E eu fiz com eles o meu mestrado, né? E foi fantástico, assim, foi um momento muito especial, né? E daí, porque a minha intenção, eu tenho essa parte da didática, porque se eu olhar para a minha raiz, eu sou mestre em linguística aplicada, eu sou especialista em Professora nata. professor, eu tenho, né, essa parte da formação, eu tenho toda ela muito voltada para a educação e para os estudos da neuropsicologia, que eu estudei também Uhum. bastante, assim, psicopedagogia, eu fui muito para essa área, né? Então, hoje eu ressignifico isso, mas eu gosto de ensinar, sabe? É algo que faz, que para mim, eu gosto, me dá um Que prazer. faz bem, né? Faz Uhum. bem, adoro os cursos, às vezes o curso individual, né? E no Reiki, eu acho que é muito disso, sabe? Ele vai para um lugar muito pessoal, mas quando tu chega no nível 3 e no nível mestrado, é porque tu tá entrando num caminho que não é só mais teu, é de Uhum. todos, digamos assim. O 3, quando a gente faz o nível 3, que é o mestre em si, a gente já sai dali, mesmo que eu não esteja aplicando o reiki, é como se eu recebi os símbolos, a energia está comigo e ela é para ser compartilhada. Então, se eu chegar num ambiente onde o ambiente ou as pessoas estão precisando,
mesmo que eu não esteja aplicando, a energia ela vai ser compartilhada. E às vezes, quando a gente não tem consciência, a gente vai dizer, ai, nossa, cheguei naquele lugar, fiquei tão esgotada, mas às vezes tem relação com isso também, porque a gente acaba doando inconscientemente, né? Mesmo que eu não tô fazendo, tá sim. Sim, sim. Tipo, é quase que é uma parte tua do espírito, né? É um chamado dele dizendo, estava aqui para isso, então vamos, né? Vamos olhar para É. isso. E daí eu, nesse período, me voltei muito pro reiki, assim. Fiquei muito no reiki, na aromatologia, daí né, fui fazer os estudos de florais de Minas, né, o sistema floral de Minas, que é fantástico, e que ano passado, quando o Rio Grande do Sul passou por enchentes terríveis, né, quem é daqui, quem não é também, porque Uhum. repercutiu, assim, mas quem é daqui viveu isso muito de perto. O sistema floral de Minas, eles produziram um floral específico, uma combinação de elementos, né, para tratar as pessoas aqui do Rio Grande do Sul, porque gerou muitos traumas, né? Então, para fazer, e foi muito Que bacana. Daí, lindo isso. eu distribuí, porque quem era cadastrado, né, no sistema de Minas Uhum. podia fazer, doar, né? E eu fui uma das pessoas que tive acesso, né? Então, Que é um maravilha, trabalho tá? muito lindo. O Uhum. sistema Floral de Minas eu acho assim, um dos sistemas muito interessantes. Então, muito tempo eu me aprofundei, estudei bastante, trabalhei muito com esses florais. Depois eu fui fazer aromatologia para entender mais dos óleos, porque eu adoro. Então, eu desenvolvi as brumas, né? Eu desenvolvi as brumas terapêuticas, desenvolvia e ainda trabalho com elas, né? Com os florais que eu mesmo manipulo a partir do óleo essencial. Então, assim, daí eu fui indo para isso. E daí a apometria, como eu disse, ela não saía de mim e não sai de mim. E no processo apométrico mais tradicional, a gente nem sempre vai tanto para a região de base astral. E isso no centro que eu trabalhava, a gente fazia muito. O que é uma base astral? Uma projeção mental. É uma projeção mental que a gente leva a gente para um lugar de tortura, né? Nos coloca em confronto com aquilo que não está bem internamente. E a gente nem tem consciência disso às vezes, né? Uhum. E tem, às vezes, ligação com imagens daquilo que a gente já viveu em outras vezes, né, em outras encarnações, no período de morte, né, e antes de reencarnar, em umbrais, em locais mais densos. E eu sempre fui a pessoa muito de fazer essa imersão, sabe? Olhar bem para a parte profunda, assim, porque ela não é a parte mais bonita, né? Não é aquela parte Uhum. linda, maravilhosa que a gente quer olhar, mas é a parte necessária para que a gente consiga mudar. Então, Uhum. assim, e daí fazendo o estudo dos florais, fazendo o estudo, né, das plantas, do arquetípico, e eu sou muito, adoro estudar, e depois que eu fui também para estudar psicologia analítica nessa parte arquetípica, então a planta, as flores, elas têm toda uma relação com a gente, assim, né? Por que às vezes determinada planta nasce sem eu querer no meu pátio, né? Um quebra-pedra, por Uhum. exemplo, né? Que é muito comum aqui no sul. E eu vou lá, eu tiro, ele vem, vem, vem. Ah, tem toda essa questão do sistema? Tem, né? Mas também tem que o quebra-pedra, ele trabalha muito com justamente a liberação de um padrão de uma pessoa mais teimosa, mais rígida, né, mais irredutível. Então, a planta, ela sabe que tu tem algo ali que pode ser modificado, digamos, né? Então, ela está ali perto Uhum. de ti. E nesse processo todo eu fui desenvolvendo junto com o meu mentor, que eu digo que ele que é o dirigente do meu processo apométrico, né? Ele que faz, ele que coordena. Eu fui desenvolvendo o processo apométrico, não é apometria, né? Mas é um processo apométrico, um processo de olhar para esse inconsciente, de olhar para as nossas lembranças que estão conscientes e principalmente as que não estão conscientes, mas que estão ali postas, que estão interferindo no nosso momento presente, porque a apometria nas leis, assim, o que é muito forte é essa questão de tempo e espaço, né? Então, assim, meu deslocamento de minha energia, se eu estou vivendo situações do passado, eu não estou vivendo presente. Então, ao invés de eu dedicar aquilo que é meu para hoje, minha energia para hoje, eu direciono para trás, né? Ou só projeto para o futuro e eu esqueço do aqui, do agora, e a minha vida ela vai tendo, como se fosse tornando mais densa, mais pesada. Então, Uhum. poder olhar para isso, né? E foi através dessa imersão, digamos, dessa
do olhar para o que eu fazia e deixar também fazer o que a Silvia falava, sentir um pouco, né, experienciar um pouco para daí também ir moldando, que eu É cheguei na super forma importante, né? hoje. Uhum. Uhum. Hoje eu até cruzo Uau! apometria que eu chamo processo apométrico de campo cruzado. Esse tempo até me perguntaram, ai, Thaís, onde eu faço o curso? Deu ri. Eu falei, olha, eu não estou dando curso ainda, porque quem desenvolveu essa técnica fui eu, junto, né, com a espiritualidade, mas tipo assim, foi um chamado da minha alma. Eu desenvolvi a técnica, eu nunca dei curso. Daí, ai, eu Mas não super, mas eu super recomendo Sabe? fazerem esse processo com a Tá. Eu faço, acho que já fiz com a família inteira, né, Thaís? é verdade. Eu tô fascinada te ouvindo aqui, porque tomara que agora eu não caia, né? Porque, Thaís, é muito semelhante com o processo que eu vivo, né? No meu trabalho com a multidimensionalidade, assim, é muito no sentir e ir permitindo que vá, mas eu é mais sentir do que toda essa base aí, mas óbvio que eu também busco o estudo, né? Também tenho a necessidade de compreender, de entender aquilo que está se manifestando para mim e entender como que aquilo vai agir. Mas é muito ir pegando essas técnicas, ferramentas que estão aí disponíveis, né? E ir moldando dessa forma do sentir e compreendendo que é muito mais, que há mais, né? Se a gente mergulhar além da superfície, há muito mais para se olhar, há muito mais para se trazer à tona, para se aceitar, né? Porque é exatamente como tu falou, a gente até então tem a ideia de que a gente precisa curar no sentido de arrancar de nós alguma parte defeituosa. Mas cura, na verdade, é sobre olhar, aceitar, acolher que aquilo também somos nós. Tudo isso, né, que a gente desenvolve, que a gente traz como persona, tanto dessa ou como característica de outras tantas vidas, somos nós. E o que importa nesta vida que a gente está aqui agora é reconhecer, acolher e saber, digamos assim, usar tudo isso para um equilíbrio, para uma harmonia deste ser. A gente vê muito na espiritualidade, eu vi até então uma busca, né? Quando você falou da terapia das vidas passadas, mas tanto com nessas buscas de quem eu fui na outra vida, e a gente também na multidimensionalidade, ai, quem eu sou no outro planeta, noutra dimensão, e como se isso fosse o determinante da cura, de um processo expansivo, quando na verdade o determinante não é o quem, né? Mas o que que isso reflete na minha persona? Que características que me trazem? Isso é, eu estou te ouvindo aqui, eu estou fascinada pelo que você está trazendo, só quis colocar isso que como independente da roupagem, quando a gente se permite esse olhar, esse mergulho real, né? Tanto nós que mergulhamos com amor, né, para ajudar que as pessoas também façam esse mergulho, quanto quem se permite se olhar como é mais profundo e realmente produtivo esse mergulho, né? Como ele dá resultado. E eu queria saber, nós queríamos saber quem que é a Thaís hoje. O que que você vê assim na sua vida? Que mudanças? O que que te torna inteira hoje? Eu acho que se eu falar da Thaís hoje, eu vou falar de uma Thaís que está em desconstrução e se reconstruindo novamente. Como teve lá em Como 2008, 2009, teve em 2016, ali para 2017, 2018. Acho que agora 2025 está acontecendo de 2025 não, 2024, começou de novo. Eu digo que ano passado eu tive um ano torre.
né? E como eu comentei, eu faço, acho que eu não comentei aqui, mas comentei nos bastidores, digamos assim, que eu Uhum. faço arte terapia, pós-graduação em arte terapia junguiana, né? Então, de tempos em tempos eu vou, é como se eu fosse amplificando esses meus estudos naquilo que vai me trazendo sentido para aquilo que eu faço. Uhum. E eu acho que, como tu disse, Elis, Jung, ele contempla, né? Quando ele olha para essa questão do inconsciente, para essa parte dos mitos, dos arquétipos que estão presentes em nós, eu acho que faz muita relação, principalmente com o que eu trabalho dessa parte da apometria, né? Que olha para essa questão das personas, as contrapartes, que seriam essas nossas partes sombra, né? O que nós somos hoje, que se constitui disso tudo, mas hoje, né, nós estamos aqui, então ele faz um olhar muito para isso. E eu comecei a estudar muito, né, e tenho muito que estudar ainda, da psicologia analítica, e dentro dessa minha pós-graduação, que ela é totalmente voltada para a psicologia analítica, né, para a psicologia de Jung, então por isso que ela é arte terapia junguiana, a Thaís de hoje, ela está muito nesse lugar de expressar as imagens, né? Não só mais pela apometria, porque eu vejo a apometria como um lugar de expressão da imagem, mas eu estou expressando a imagem que eu vejo no outro. Se eu, né, no processo apométrico, eu vou acessar as imagens do outro. Uhum. Se eu faço um trabalho, se eu consigo correlacionar, por exemplo, com a arte terapia, a pessoa vai produzir as suas próprias imagens também, e isso tem um outro lugar de valor, né, de tocar esse inconsciente, né, de amplificar essa nossa condição de desenvolvimento, né, que acho que Jung fala muito desse nosso chamado da alma, né, essa parte que vai mais para a ânima. E eu senti esse chamado muito forte, esse curso para mim, né? Escrevi ontem para uma amiga que ela viu uma imagem que eu coloquei no meu story, que foi uma imagem que eu produzi em aquarela digital. Daí eu disse, não, ela é só mais uma imagem que eu estou amplificando, né? Mas, só mais não, né? Mas tipo, ela é do meu inconsciente. Mas o quanto isso para mim tem sido algo que leva para um lugar muito profundo, muito bonito, sabe? Muito mais leve. A apometria, eu adoro ela, eu amo ela, mas ela vai num lugar muito denso. Com a arte terapia, eu vou para esse mesmo lugar de densidade, só que é como se eu trouxesse uma leveza diferente. Porque o Jung fala muito disso de eu personificar as minhas imagens mentais. Quando eu personifico aquilo que é uma sombra, eu Uhum. já trago para perto de mim. Eu já consigo compreender melhor. Eu aproximei. E daí eu vou olhar, eu vou tentar entender o que aquela imagem me fala. E a imagem ela não é só uma expressão gráfica, ela pode ser uma modelagem, um recorte, uma colagem, uma fala, uma descrição. Então, a gente consegue olhar para essa imagem de várias maneiras. Então, a Thaís de hoje está olhando muito para suas imagens pessoais, né? Eu estou vivendo muito um processo desse, porque eu acesso muito as imagens dos outros, mas eu estava esquecendo de acessar as minhas, sabe? E Uhum. isso daí a gente tem cada um ir se conhecendo. Eu sei dos meus padrões, né? Eu já desenvolvi burnout. Por quê? Porque a tendência é de super valorizar e fazer em Pelo prol outro. pelo outro, Uhum. mas a gente às vezes esquece dos nossos Sim. limites, das nossas necessidades. Então, eu estou Uhum. vivendo exatamente do ano passado para cá um momento de desconstrução. E a torre, para quem, né, conhece um pouquinho ali do simbologismo do tarot de Marcelo, do tarot de White, enfim, ela é uma carta forte. Se a gente olhar para ela, né, as pessoas se jogando dela, mas por quê? Porque ela representa que aquilo que está ali já não, do jeito que está, não cabe mais. Né? Eu preciso desconstruir, mas não é que é ruim, é muito pelo contrário. Só que o processo, às vezes, de desconstrução, ele não é um processo suave, ele é um processo que demanda, né? Demanda até sofrimento, demanda entrega. E eu acho que eu estou vivendo, né? E querendo ou não, entra num processo, às vezes, até mais de reclusão, a gente entrar para dentro. Uhum. Sim. Então, eu nesse momento tô me encontrando com a arte terapia, né? Que tem sido algo especial na minha vida. Fiz um grupo, um vínculo com um grupo maravilhoso, que é o grupo da minha turma, né? A gente já está desde 2023 juntos. E elas entraram na minha vida justamente quando eu estava num burnout. E às Então, vezes tem aulas gratuitas, que foi aquela que eu participei, né?
Isso, que é Aham. muito bom. A Corina Post é a coordenadora do curso, né? Ela e a Uhum. Denise. E a Corina trabalha muito com essa parte arquetípica, os mitos, né? E é fantástico escutar ela falar assim, eu escuto por horas, assim. E, então, a Thaís de hoje é essa, ela está vivendo isso e eu tô estudando muito, eu tô pedindo muito, né, nas minhas meditações que a intuição me permita ver a maneira de como que eu consigo correlacionar a apometria, porque a apometria não vai sair de mim tão cedo, nem eu quero que ela Uhum. saia, né? Mas com a arte terapia junto, assim, né? Para oportunizar também das pessoas poderem experienciar, né? Eu poder registrar aquilo que eu carrego dentro de mim sem o controle do ego. Às vezes o controle do ego quer só nos proteger e daí nos afasta daquilo que realmente a gente está precisando viver. Então, assim, poder olhar para isso e pensar como eu vou elaborar isso para me auxiliar e poder auxiliar também depois os outros é a E, Thaís de hoje. E tem uma Que frase do lindo, Bert que Hellinger lindo. que sempre diz assim, quando mais, e acho que o Jung também fala muito sobre isso, né? Quanto mais a gente se cura, né, mais a gente pode, mais a gente contribui para curar o próximo, né? Curar as próximas gerações, curar as pessoas que estão ao nosso redor. É muito sobre isso, né? Quanto mais a gente se conhece também, mais a gente integra as nossas dores, as nossas sombras, né? Aceita como é, como foi, né? A gente aprende com isso e aí a gente tem mais propriedade, inclusive, para poder ali auxiliar a outra pessoa que chega para a gente. E a pessoa que chega também é a pessoa certa, né? A pessoa que chega, É, igual que você falou, né? Nem tem redes sociais, mas as pessoas chegam porque aquela pessoa precisa passar por aquele processo com você, né? E para essa pessoa poder passar por esse processo com você, você também precisa se preparar para isso. A gente fala muito, a gente tem um grupo, né, de mentoria para terapeutas, né, eu e a Elis, e a gente fala muito isso também, o quanto a gente precisa estar preparado ali, né, nos preparar para poder depois ser canal de auxílio para o outro, né? Até porque as palavras têm muito poder. com E, certeza. mas é um processo o processo do terapeuta e do curador é um processo, ou do curador é um processo dinâmico, né? Uhum. Porque você nunca está pronta. Não, O ser não. humano nunca está pronto. Essa É. é a grandiosidade. A gente vai de mãos dadas e quantas vezes chega até nós alguma coisa que a gente pensa, não vou dar conta disso. Meu Deus, como que eu vou lidar Porque com isso? também é um E no aprendizado nosso, né? exato, e Quer no ver, ó, processo a hoje gente vai junto, né? É. Como? Desculpa. não, desculpa eu te interromper, mas eu quis dizer aqui para mim, por exemplo, hoje foi um dia. Eu estar aqui falando, eu não tenho noção quanto para mim é desafiador, verdade? Eu estou muito à vontade com vocês, estou adorando. Está sendo uma experiência muito boa, mas é algo que eu tenho uma certa resistência, sabe? Eu me Uhum. colocar numa câmera, eu falar, assim, ao mesmo tempo que eu adoro trabalhar essa parte didática, mas a câmera, sabe essa parte assim mais midiática, é um lugar que eu tenho um pouco de é da minha personalidade, assim. Uhum. Então foi um desafio muito bom, porque eu estou me sentindo super tranquila. Já pensei, viu? Agora já nem preciso mais ter tanto medo. Viu só? Era isso. Que bom que tu nos deu a honra de trazer Ex- esse desafio nesse momento, nesse convite que a gente te que fez. lindo, Mas é que justamente lindo. isso, a gente vai continuamente aprendendo, né, e se permitindo crescer e se permitindo crescer. E às vezes quem chega até nós traz as suas questões que nos fazem olhar profundamente mais um pouco aquilo que ainda existe em nós, ou aquilo que não tínhamos olhado, ou com até uma compreensão renovada daquilo que para nós já estava visto, né, e vivido. Mas, Thaís, o que você vê no mundo, na humanidade, que te dá esperança? O que você Então, acha que a gente pode realmente fazer para chegar nessa transcendência que a gente espera tanta, para ver realmente esse novo mundo existindo aqui. então, né, se eu pensar nessa questão, eu penso
Eu sempre gosto de fazer um movimento olhando, me desafiando, né? Eu acho que depois da pandemia, quando a gente viveu a pandemia, a gente esperava que. Eu imagino que a maior parte das pessoas, né, esperava que houvesse uma mudança muito positiva nas relações, né, na Uhum, forma de lidar um com o outro. E eu sinto que houve, na verdade, um distanciamento das pessoas, das relações, né? Se Bauman já falava de relações líquidas lá atrás, eu acho que hoje em dia, em todos os sentidos, e não sim. relacionamento de casal, que eu tô falando relações, né? Relações Uhum, Sim, no interpessoais. geral. Cada vez mais elas estão líquidas, elas estão solúveis, eu não sei nem se elas estão líquidas. Então, assim, e conforme a nossa personalidade, eu acho que também algumas coisas contribuem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre fui muito tímida, né? Eu tenho essa coisa mais da timidez, eu nunca fui aquela pessoa popular, cheia de amigos, né? Porque é do meu jeito de ser. Só que se eu tenho a oportunidade de viver um longo período em isolamento, talvez isso para mim me leve a um lugar de conforto, né? E eu acho que comigo levou para um lugar de extremo conforto, porque para mim é muito fácil lidar assim, justamente por eu ter essa questão né, da timidez, né? Que não é uma coisa assim Sim. tão simples. Eu não sou. Se eu pego a minha irmã mais nova, nossa, ela é aquela que chega nos lugares, sabe? Tipo, a Thaís não é assim. Eu não sou, eu fico de boa, vou ficar invisível. Mais ou menos assim. E então, assim, eu fui olhando, por isso que eu digo que eu estou vivendo esse momento agora. Eu fui para arte terapia também para tentar sair desse lugar. E acho que é por aí que eu enxergo, eu não estou falando que arte terapia é para todas as pessoas, né? uhum. Então, assim, que a gente precisa, esse momento agora, pensando na humanidade, pensando nas pessoas, eu penso que é um momento de a gente ser um pouco de trás da tela, sabe? E é o que eu estou me propondo, porque eu estou muito na tela. Eu atendo muito, né, as pessoas pela tela, eu converso por aqui, mas essa interação que eu acho que o que nos. Por que a gente vem para um planeta, né? Para a gente encarnar? Por que a gente encarna se a gente acredita em. Para aqueles que acreditam em reencarnação e até para quem não acredita? Tipo, então eu acredito que eu tenho somente essa vida, né? Se eu não acreditar em reencarnação. Mas para que eu tô nessa vida se eu não vou interagir com as pessoas? Interagir, é isso que eu Eu ia não falar, vou me interagir. A gente relacionar. fica nas telas o tempo inteiro, Daí a né? gente vai dizer, ai, não, mas a tela também é uma forma de relação. Não é a mesma coisa. Uhum. A tela não é a mesma Eu coisa. E a sinto tela te isso. coloca num lugar que eu acho que é um lugar mais confortável. Porque às vezes até na afronta, né? Quando as pessoas querem afrontar, querem desmerecer alguém, é muito mais fácil eu fazer isso numa tela do que eu fazer olhando para a pessoa, porque talvez eu não vou conseguir fazer naquilo da, né? Então, assim, eu Sim. percebo que, tanto para mim, eu acredito que para muitas pessoas, o movimento agora é a gente conseguir trazer um equilíbrio. Porque, não vamos mais usar tela, não, isso não existe, não tem nem como, Uhum. porque é a evolução, né? A gente vive a tecnologia, a gente tem que Sim. olhar para ela como algo Sim, muito sim. importante. Mas pensar que as relações humanas, a interpessoalidade, né? Essa proximidade, eu conseguir estar com o outro, eu também lidar com as frustrações de o outro, nem sempre atender as minhas necessidades, as minhas expectativas, porque se é o meu ego que Uhum. exige. Então, eu conseguir lidar com os conflitos também, sabe? Eu acho que a gente precisa se colocar mais na vida. Eu acho que está faltando isso, sabe aquela coisa de pé no chão, sabe? A gente viver mais aqui, o aqui e agora, né? Com os recursos que eu tenho aqui e com o entendimento que eu tenho, conseguir ser uma pessoa melhor na interação com o outro. E eu estou falando que é um desafio porque eu olho para mim. E eu sei que é para mim um desafio, porque é tão mais fácil a gente pensar, ai, deixa eu ficar aqui que eu não vou me incomodar, ou deixa eu ficar aqui Uhum. porque não sei o quê, e vou arranjando desculpa para não viver. Isso. Porque, Nossa, sinceramente, no meu ponto de vista, é não viver, né? exato. A gente vai ter, por exemplo, a gente pegar as freiras carmelitas, elas dedicam a vida delas, né, para reclusão, né? Mas tem todo um propósito ali de ajudar as pessoas, elas fazem todo um movimento, é um propósito diferente. Agora, eu simplesmente vou me recolher dentro de casa ou dentro de quatro paredes, ou vou ficar só num nicho muito pequeno, vivendo muito ilusório. Não me, eu estou fazendo o quê? Eu não estou Acontece vivendo. que não é um recolhimento para
introspecção, não é um recolhimento para dentro de mim, é um recolhimento do Para mundo. Mas conhecer, né? Para se conhecer eu me mais. É fecho aqui, diferente. mas eu olho o mundo a partir daquela tela. E Uhum. eu vejo tudo que eu quero a partir daquela tela. Porque é É muito possível mais não sair de ilusório, casa e né? não Se ver for ninguém para pensar. nada hoje. É Mas muito mais eu, ilusório. eu me nego, né, que é o que acontece no mundo hoje, e passo a sustentar ilusões daquilo que estão me vendendo, daquilo que estão me empurrando ali, e eu É. acho que a vida é aquilo. O que é, isso é assunto para um outro podcast, inclusive. Uhum. Mas porque é preocupante até, né, para quem tem filhos, adolescentes, porque isso diminui a interação humana. E como que tu vai ser plenamente feliz se tu não, tipo, como que tu namora virtualmente, né? Uhum. A gente sabe que tem como, mas não é a mesma coisa do que a troca, do que o O estar junto, do que físico. o carinho, do que o físico, do que as relações que se constroem quando a gente precisa se mostrar de verdade. Porque atrás da Uhum. tela eu posso ser quem eu quiser. Mas Uhum. na verdade, então é cada vez mais a fuga de ser eu mesma. É isso que nos restringe. É porque Então, pensa, para eu construir uma relação, independente de que tipo de relação ela seja, eu tenho que estar disponível. E para eu Uhum. estar disponível, eu tenho que estar disposto também a me dedicar àquilo, né? Seja para eu construir uma relação no trabalho, um vínculo de trabalho, uma relação de amizade, a relação que for, relação humana, né? Eu preciso estar disponível, eu preciso estar ali, eu preciso estar presente. Se eu não estou presente, se eu não estou ali, totalmente, né, entregue, não vai acontecer, porque é no Uhum. primeiro conflito, ai, deixa eu me afastar, né? É. Isso que eu digo de mim, porque eu tenho, e daí eu acho que a gente precisa também, isso é uma coisa, a gente também, isso e da Thaís de hoje, né? Como que eu enxergo a Thaís de hoje? A Thaís de hoje, ela não fica mais negando as coisas. Eu acho que eu nunca fui muito de negar, assim, mas eu acho que a gente tem, às vezes, muito de dizer assim, a gente só olhar aquilo que a gente tem, às vezes, para dizer que não, eu não vou ficar só no ruim, eu vou focar no que é bom. Mas às vezes eu me coloco numa posição muito, né, muito aqui, e eu esqueço de olhar que eu tenho as minhas questões, né? E eu acho, Sim. e como o meu trabalho sempre olha muito para essas partes, eu acho que eu não tenho que enaltecer o que não é bom, mas eu não posso, é aquela coisa, eu não posso deixar de lado. Né? Então eu sei que, por exemplo, eu, Thaís, às vezes a minha tolerância não é das maiores, né, com alguns tipos de comportamento. Mas, bom, se eu não tenho essa tolerância em mim, eu preciso trabalhar. Eu preciso Uhum. trabalhar um pouco isso. Ué, que arrogância é essa que eu Uhum. não posso me submeter a me colocar, a escutar o outro e entender que nem sempre aquilo que o outro vai falar vai me agradar e não precisa me agradar, né? Mas eu tenho que estar disposta a isso. As pessoas precisam estar mais dispostas. Eu acho que é isso que a gente está precisando, sabe? De pessoas mais dispostas, mais disponíveis. Cada vez mais as pessoas estão se fechando. Então, assim, se a Sim. gente tem adultos verdade. fechados, os adolescentes e as crianças, eles estão vivendo aquilo que eles estão experienciando com esses adultos. Uhum. Então, eles são Exatamente. reflexo desse adulto. Quando eu falo, ai, que geração, essa geração de agora, tá, mas quem foram os adultos que Uhum. educaram essa geração? Daí a Isso. gente não olha para Exatamente. esses adultos que educaram essa geração? Não, vamos olhar para o adulto que Exatamente. pegou E tem, Eles todas só essas são reflexo, né? coisas. e se você for pensar, tem algo ainda muito maior do que isso, né? Porque quando a gente está na tela, a gente está aqui enfiado só no computador, a gente está esquecendo realmente de viver o aqui e agora lá fora, né? A gente está Uhum, esquecendo de viver a experiência que Deus nos está nos proporcionando, né? Porque quando a gente olha, quando a gente vai para fora, para a natureza, a gente está totalmente muito mais em contato com quem nós somos de verdade, né? A gente está muito mais em contato com Deus, com a vida em si. Agora, quando a gente está dentro, a gente só está cada vez mais alimentando uma ilusão, né? Uma ilusão, e a ilusão ela é doentia, né? Então ela não é saudável. Né? Então, claro, tem a tecnologia, ela está aqui hoje a nosso serviço, e maravilha que temos, mas a gente precisa saber muito bem equilibrar tudo isso, porque senão a uhum, gente vai adoecendo cada vez mais, né? Então, quanto a gente precisa realmente ter esse contato, né? Sair, se expor, ir para a vida, né?
é muito importante. Nossa, isso daqui acho que dá para um outro Nossa, podcast, né? falou Vamos agora, ter que conversar mais. porque tu disse isso de sair para a vida, né? E para a natureza. Tu sabe que só para eu finalizar, então, quando me empolgo falar Santa Grela. Uhum. Mas você vai ter que vir para mais um, viu, tá? Pior, né? Quando eu fui, agora, eu nunca tinha ido para o Rio de Janeiro, e eu fui para o Rio de Uhum, Janeiro esse ano em janeiro, né? Em janeiro fui para o Rio de Janeiro. uhum, E eu fui visitar um dos parques que tem lá, dos vários que tem, acho que é Parque do Lago, uma coisa assim, não sei o nome, não me lembro, sou péssima com nomes. E eu uhum. me lembro que eu fui na parte que tem as quedas d'água, coisa e tal, e eu fiquei lá e eu uma hora comecei a chorar, mas eu comecei a chorar muito. E daí foi como se eu tivesse sentido eu voltar para mim. E daí que entra esse lugar da Isso. Thaís de hoje, sabe? Daí eu pensei, nossa, não, eu preciso viver mais isso, porque isso é estar Uhum. Exatamente, exatamente. Quando a gente tem esse contato com a natureza, a gente resgata esse ser que nós somos de verdade, né? Porque a gente faz parte, né? Nós somos natureza, na verdade, né? Eu sinto muito isso, eu sinto muita falta. Agora que eu tô aqui, a gente tava falando antes, acho que eu e a Elis também. Hoje estou morando num apartamento, eu sinto muita falta de estar em contato mesmo com a natureza, sabe? Isso faz parte da minha essência. Eu não quero deixar. Morrer isso dentro de mim, não quero deixar morrer isso dentro do meu filho, sabe? Então é realmente assim um esforço talvez hoje em dia, né, de poder ter saber equilibrar, Equilíbrio. Equilíbrio né? em tudo, né? Equilíbrio em tudo, na verdade, né? Fala, Elis. Não, não tenho. Tenho muito a falar, né? Sempre temos, que gostaria de Sim. conversar com a Thaís aqui Ai, foi até virar a incrível esse noite. bate-papo, Maravilhosa. né? Assim, só Demorou, mas agradecer. saiu. Vamos contar aqui para o pessoal que a gente marcou e remarcou e remarcou, mas a gente não Verdade. desistiu, porque a gente sabia que ela era uma luz linda e que ia dar certo. Então, Isso. Thaís, gratidão imensa por trazer essa sua força, essa sua luz, esse seu amor para iluminar aqui também o nosso Entre Vidas e Sentidos. Obrigado por contar um pouquinho da tua história para nós, esse trabalho magnífico. E a gente vai deixar aqui embaixo o teu nome, o teu trabalho, os teus contatos para quem quiser entrar em contato, né, e marcar alguma apometria ou qualquer outra terapia com você ou conversar com você, tá bom? Então, pessoal, a gente deixa aqui embaixo essas descrições da Thaís. Gratidão imensa por você ter estado conosco e por vocês que nos assistem também. Ai, tá, Obrigada, Luiz. Obrigada, Thaís. muito obrigada, muito obrigada. Eu sabia que ia ser incrível essa conversa, não dá vontade de parar aqui, de continuar, né? A gente queria ficar mais, então assim, já fica aqui o convite para você vir mais uma vez aqui com a gente, viu? Obrigada, Gratidão, minha já está mais que querida. aceito. Amei, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que vai assistir, né? Estou à Sim. disposição para quem quiser conversar. Um beijo, meus queridos. Beijo. Beijo.